né, falando da sua exposição, apresentando para a gente a temática, tá bom? Gente, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso 5º encontro, o Sagrado nas Fronteiras. Hoje temos aí a exposição do mestrando Leandro Araújo sobre a espiritualidade indígena, reflexões e apontamentos. A gente tem o Leandro para falar e o tempo de 30, 40 minutos, e depois a gente vai conversando com ele, tá bom? Leandro, fique à vontade, todos sabem como é que é a nossa dinâmica, quem quiser abrir a sua telinha aí para poder conversar com o Leandro também, Leandro nos vê, não ficar só vendo a letrinha, né, mas também nos vê, fique à vontade também, tá legal? Leandro, você é da casa, estamos todos em casa, então fique tranquilo, né? Ficamos à vontade, tranquilos, para a gente conversar, tá legal? E obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite, tá, Leandro? Certo. Então, assim, inicialmente eu que agradeço, né, pelo convite, por poder estar falando sobre esse tema, né, espiritualidade indígena, fazendo aqui alguns apontamentos e propondo algumas reflexões. Acredito que afinal a gente vai ter algumas questões aí para dialogar. Então, agradeço ao professor Rogério, agradeço aos demais professores presentes, aos colegas, né, alunos, colegas que estão aqui presentes, e alunas, e demais participantes do grupo. Então, assim, quando eu recebi esse convite, eu comecei a pensar, né, o que eu iria falar a partir dessa proposta temática, né, espiritualidade indígenas. Então, a partir dessas reflexões, eu cheguei a propor, assim, eu acho que a minha fala vai ter 3 momentos, né, assim, pelo que eu penso, que inicialmente eu vou falar sobre as minhas questões, né, de pesquisa, e como que isso se relaciona até chegar na espiritualidade indígena, e num segundo momento eu vou tentar falar do que seriam as relações entre ancestralidade e espiritualidade indígena, por perceber que é necessário falar de ancestralidade para falar de espiritualidade indígena, por conta de como que essas questões aparecem. E num terceiro momento eu vou trazer umas narrativas indígenas, né, achados da pesquisa de campo que eu estou ainda a realizar com indígenas no movimento indígena. Então, assim, a minha trajetória, a minha pesquisa com indígenas se iniciou ainda na graduação, né, quando eu pesquisava a demarcação da terra indígena Cricati, e os deslocamentos, né, a retirada de pessoas não indígenas que estavam na terra indígena no período que o órgão oficial, que é a FUNAI, chama de desintrusão. E aí, quando eu trouxe a proposta para o mestrado, para pesquisar a cultura Cricati, né, em relação com a alteridade, em relação com a cultura não indígena, e assim, esse projeto foi avançando até chegar a uma proposta de pesquisar o movimento indígena a partir das lideranças Cricati, tá? E depois teve outro avanço, que a gente foi, não é mais só lideranças Cricati, porque as nossas percepções iniciais do movimento indígena foram nas redes, né, o movimento que acontece nas redes digitais, né, nos ambientes virtuais, e a mobilização indígena a partir daí, né, desses espaços de atuação. E, assim, nesse campo, nas redes, o meu campo as redes, são as redes, né, as redes de organização indígena, as redes sociais também, né, porque eu estou fazendo a pesquisa, as narrativas que eu vou trazer logo mais são narrativas encontradas nesse campo, né, nas redes digitais, nas redes de atuação do movimento indígena. Assim, essa proposta de pesquisa nas redes já estava prevista antes da pandemia, assim, por perceber mesmo essa atuação do movimento indígena e de utilização da comunicação como estratégia de luta. Então, assim, é um ponto forte na pesquisa da dissertação, quer dizer, nos achados, né, no texto, essa questão da comunicação como estratégia de luta, né? E aí os indígenas vão construir as redes de comunicação indígenas e vai construindo aí um movimento em redes, né, redes de articulações, de lideranças, de povos, de organizações, enfim.
Então, essas são os meus interesses, né, assim, de pesquisa. E aí, nessa pesquisa, eu vou encontrando temas ligados à espiritualidade, relacionados, quer dizer, é um diálogo também que acontece no movimento indígena. Tem indígenas pensando sobre isso, falando sobre isso, discutindo essas questões. E aí eu tentei também fazer um artigo, né, numa disciplina do mestrado, que era sobre a espiritualidade Cricati, e aí eu vou trazer essas reflexões, essas propostas. Então, assim, essa proposta de pesquisa que eu estou fazendo é a partir de uma etnografia multissituada, porque inicialmente eu pensei que faria a partir de várias fontes, tanto no campo, nas organizações, quer dizer, nas mobilizações que acontecem, né, na forma mesmo no tecido social que acontecem na prática, nos territórios indígenas, né, que tem as associações de juventude indígena, de mulheres indígenas, as assembleias indígenas, e também nos movimentos nacionais, onde as lideranças que são do Maranhão também participam, né, como, por exemplo, o acampamento Terra Livre, né, que esse ano aconteceu de forma online, devido aí também à questão da pandemia. Mas, assim, as redes não foi uma escolha por conta da pandemia, já era uma proposta, né, já estava prevista. Então, agora, já partindo aqui para um segundo momento, para tentar falar das ligações entre ancestralidade e espiritualidade indígena, ela é uma questão que eu percebi durante a pesquisa, né? Foi essa relação entre ancestralidade e espiritualidade. E aí, quando a gente fala de ancestralidade, é tanto a ancestralidade no domínio da experiência da vida, né? Assim, o que eu estou chamando de experiência da vida? A ancestralidade que as lideranças conseguem lembrar, né? Assim, está na história e está na memória, né? Das lideranças, dos velhos, dos anciões. Então, assim, quando eles falam desses ancestrais, desses que eles conheceram, que foram repassando os conhecimentos, mas também tem a ancestralidade que está no domínio das narrativas míticas, né? As narrativas da criação, né, dos indígenas, e aí eles vão, quando eles vão falar de ancestralidade, eles estão se referindo também a esses ancestrais mitológicos, né, esses seres espirituais nessas narrativas, nessas tradições. Então, assim, para pensar a espiritualidade indígena, eu vejo como um ponto fundamental pensar também essas questões da ancestralidade. Parece interessante perceber quais são essas relações que existem entre ancestralidade e espiritualidade, e como que isso se faz presente, né, no cotidiano, na atuação, nas lutas, nas resistências, nas experiências indígenas, no contexto atual, a partir das demandas, né, dos problemas, das situações que se apresentam no momento atual. E aí, a pergunta que eu faço, né, como é que essa ancestralidade se relaciona com a espiritualidade, e depois como que a espiritualidade está presente na vida, né, no cotidiano, e nesses momentos de lutas e de reivindicação de direitos, que são questões que eu estou tratando na pesquisa do mestrado, né, assim, as questões de espiritualidade não estou discutindo isso na dissertação, mas estou discutindo o movimento indígena, e essas questões de ancestralidade vão aparecendo, só que não é o foco, e como não é o foco, elas estão meio que ali colocadas, e aí, durante essa semana, eu fui tentando encontrar nessas narrativas para falar sobre isso. Então, assim, inicialmente, como que a ancestralidade se conecta com as lutas? As lutas a gente percebe que as lutas são em nome dessa ancestralidade, né? A gente vai perceber nas narrativas, embora por questões que dizem respeito a esse momento. Os saberes ancestrais, eles são utilizados como estratégias de lutas. Por que eu digo que os saberes ancestrais são utilizados como estratégias de luta? Porque, assim, nos momentos de lutas, né, eles são lembrados, né, assim, sendo um pouco mais ousado, eu diria que os ancestrais estão ali sendo, digamos, atualizados, né, nas experiências cotidianas das lideranças dos indígenas atuais. Então, as lutas, elas são também lutas espirituais. Os indígenas estão lutando, mas não são apenas eles que estão ali, né? Tem todo um simbolismo do momento, tem toda uma forma de construção do momento de como que ele vai acontecer. Então, há uma ligação, uma conexão entre os ancestrais
e os sujeitos de agora. Se a gente pensar que nas cosmologias, né, indígenas, pensar esse sentido de totalidade, né, uma visão do todo. Então, todas as coisas estão interligadas, natureza, humanidade, sobrenatureza. E aí, como é que a espiritualidade está presente na vida? É isso que eu já venho tentando, né, falar. A espiritualidade está presente nos momentos de lutas, né, também, como também está presente nos momentos mais aparentemente, né, para nós, assim, aparentemente parecem momentos comuns do cotidiano, mas que tem todo um simbolismo. Por exemplo, quando acontecem as reuniões, tem os momentos, né, momentos definidos, que inclusive toca o maracá, se realiza uma cantoria referindo, inclusive, aos encantados, né, aos ancestrais, né, eles são lembrados naquele momento. No amanhecer, o amanhecer tem todo um simbolismo ritual, né, na aldeia. O entardecer, imagina aí o entardecer de crianças brincando num pátio, né, no pátio da aldeia, jovens que conversam e entre si, outros conversam, enfim, nas casas, mas imagina esse cenário no pátio, que tem todo um simbolismo, né, por exemplo, as tradições, os conhecimentos são passados na oralidade, né, de forma oral, e na vida prática, no cotidiano. Então, as conversas, elas, por mais que pareçam aparentemente simples, né, mas são conversas que têm todo um significado, tem todo um simbolismo. Os mais novos estão aprendendo, né, nas conversas, tem a contação de histórias, mas eles aprendem também no ver fazer, né, aprendem vendo os mais velhos, os mais experientes fazendo. Então, assim, quando teve uma liderança que falou assim, quando a gente vai entrar na mata, a gente tem que pedir permissão pro encantado, né, pro dono da floresta, pro dono da mata. Então, quando a gente vai para a roça, a gente tem um canto, né, tem um canto que faz lá na roça, pedindo proteção dos encantados para as plantações e para que nada de ruim aconteça. Então, são questões que estão ligadas à espiritualidade, né, às crenças próprias dos povos. E aí eu vou trazer um texto, uma referência a um texto que é do Antônio Guerreiro Júnior, Ancestrais e Suas Sombras, né, que o título é Ancestrais e Suas Sombras, uma etnografia da chefia Calapalo e seu ritual mortuário, que ele vai tratar do povo Calapalo, né, da chefia, da política do povo Calapalo, que é para se referir também à política do Alto Xingu, né, Alto Xinguana. Então ele vai dizer que os chefes atuais desse povo, do povo Calapalo, são sombras dos chefes anteriores, né, que agora são ancestrais. Sombras, inclusive dos ancestrais míticos, os seres mitológicos. Então esses chefes atuais são como que seres que farão parte da ancestralidade quando eles passarem pelo ritual da morte e forem homenageados no ritual mortuário, né, que é o ritual próprio do povo. Então, assim, a partir do momento que o chefe, que a ele é oferecido esse ritual como homenagem, ele passa a fazer parte da ancestralidade. Então, tem uma relação aí entre ancestralidade e espiritualidade, né? O ritual é uma expressão da espiritualidade indígena que acontece. Então, tem uma citação, um trecho que eu trouxe aqui, do Antônio Guerreiro Júnior, que ele diz assim: quando uma efígie, que é o objeto sagrado, né, que representa o morto, é oferecido a ele em homenagem, quando ela é feita para um chefe, os Kalapalo dizem que este é transformado em Yugu, ancestral, e seus parentes vivos, reconhecidos como seus substitutos, se transformam em sua Akuá, alma, reflexo, imagem ou sombras. Mas assim como a identificação entre um chefe e seu arquétipo só se dá após a morte, esses substitutos nunca conseguem ser, em vida, mais do que imagens imperfeitas dos chefes mortos, não passam de sombras daqueles transformados em ancestrais. Então aqui ele está, inclusive, né, é um trecho que se refere ao título, mas ele está explicando como que se dá essa relação entre ancestralidade e atualidade, né, a atualidade dos chefes, no caso do povo Kalapalo. E aí, com esse texto que eu enviei para vocês, da Maria Mirtes Barros e do Cláudio Zanoni, o natural e o sobrenatural,
aspectos da religião e dos povos indígenas, também vai trazer essa ideia, embora esse texto tenha algumas críticas, né, tem algumas coisas aí que a gente pode repensar, né, analisar de outra forma, ter outros olhares para elas, mas essas narrativas míticas que estão colocadas aí evidenciam a relação entre astros e humanidade, não apenas na origem, mas em todo modo de conceber o mundo, visto que os autores apontam que a narrativa mítica, embora remeta a um tempo indeterminado, né, que é uma fórmula expressa aí, está na fórmula antigamente, né, se refere a um tempo de antigamente, o mito, mas ele também se refere à atualidade, estamos se referindo à ancestralidade e à atualidade, né. Esses seres sagrados, ou seja, sujeitos míticos, eles não necessariamente são humanos, né, e também compõem a ancestralidade desses povos que estão sendo estudados aí pelos autores, né, o povo Cricati e o povo Teneterrara, o povo que a gente conhece mais tradicionalmente como Guajajara. Então, assim, tem uma questão sobre se as crenças indígenas são religião ou não, né, que ela considera aí como religião, claro que tem a partir das teorias, né, a partir dos estudos, mas assim, não é uma questão que interessa para o movimento indígena, porque no movimento indígena as lideranças não consideram que as suas crenças, que a sua espiritualidade, que a sua forma de se relacionar com o sagrado seja religião, né, elas têm uma outra forma de olhar para essas questões. E aí, nessa mesma direção de trazer sobre a relação entre ancestralidade e atualidade, tem a tese do Emerson Almeida, A Política Vai à Festa, Sagacidade e Estratégia de Enterrar nas Relações Interétnicas ou nas Relações Sociais. Ele traz apontamentos que permitem pensar as relações entre essa ancestralidade e questões atuais, né, e como que os indígenas atuam atualmente. E aí ele discute como que as lideranças enterrar utilizam os conhecimentos ancestrais, mitológicos, e também os conhecimentos dos ancestrais mais recentes, que são transmitidos, né, através das memórias dos anciões, que o povo alcança. Então ele diz que existe sagacidade na atuação tanto dos seres ancestrais, né, quanto das lideranças atuais, dos chefes, enfim. E essa sagacidade, que é o que ele está propondo e defende, é entendida como habilidade nas relações sociais, né? Então, assim, é uma habilidade de jogar o jogo do outro, utilizando o conhecimento do outro e também os conhecimentos próprios. Então, os indígenas, principalmente as lideranças que estão no movimento, a gente percebe isso, elas têm toda uma forma, né, elas estão sagazes na utilização de conhecimentos próprios e conhecimentos da alteridade, conhecimentos de outros povos para se sair bem nessas relações, nesses jogos, principalmente em situações de debates, reuniões, negociações, reivindicações, enfim, nas mais variadas situações que envolvem as relações sociais, inclusive entre outros, relações sociais com outros povos indígenas, né? Então ele vai chamar isso assim, ele vai associar isso a um jeito de ser, Teneterra, né? No qual está essa característica da sagacidade. Então, colocadas essas questões, o que a gente pode dizer da ancestralidade e suas relações com a espiritualidade indígena, né? E aí eu proponho aqui para reflexão que esses sujeitos estão como que inspirando as lideranças, né? Esses sujeitos ancestrais, esses sujeitos mitológicos também, os chefes, mas não apenas, eles são, digamos assim, inspirados por esses seres, em suas habilidades, em suas ações, em suas tomadas de decisões, mas não são só os chefes e lideranças. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso do indígena que diz que para entrar na mata tem que pedir permissão para o encantado. Então, assim, são questões do dia a dia, situações do dia a dia, mas onde também está presente a ancestralidade, né? Então, nessas ações de resistência também, que a gente olha no movimento indígena, depois a gente pode falar melhor sobre isso, o Emerson Almeida vai falar que existe ali de forma oculta, né, porque ele quando estuda a sagacidade, as resistências, elas não acontecem apenas as resistências visíveis, mas elas acontecem também de modo oculto. Então, há toda uma forma de
de jogar naquele momento, naquela situação, né, então, assim, a gente não vê, mas os encantados estão ali agindo, né, atuando naquele momento. Então, isso também faria parte da resistência nesse sentido. Então, assim, tanto o autor sugere, como a gente percebe também na pesquisa, né, no campo, essas situações. E aí, eu lembro, por exemplo, de uma parte em que ele relata, no lançamento da candidatura de Sônia Guajajara a vice-presidente da República em 2018, onde se iniciou o momento, né, do lançamento, e depois chegou a tia dela, que é uma anciã, e quando ela chegou, demorou um tempo, ela pediu a fala, né, pediu a fala e encerrou o momento, encerrou a reunião. E aí ela falou que não estava valendo porque ela ainda não tinha permitido que começasse, né? Então, assim, tem um sentido nisso. E com isso tem os acompanhantes, geralmente eles têm acompanhantes, né? Pessoas que vão com eles, indígenas, e tem um ritual ali que acontece que a gente não está vendo. Eles começam a falar meio que murmúrios, né? Coisas que a gente não está entendendo. Então acontece ali naquele momento um ritual, uma espécie de jogar no jogo envolvendo o outro, né? A sagacidade estaria ali também. E outro momento onde se pode perceber isso, nas reuniões e nos eventos que eu acompanhei nas redes, né, de modo virtual, a Cíntia Guajajara, que ela se considera mestre da cultura indígena e é uma mulher, inclusive isso é uma questão que é bem interessante, porque no próprio texto que a gente leu aí vai dizer que as relações com os seres encantados, né, com os seres mitológicos, com os ancestrais, seria restrita aos homens, embora em uma parte do texto a autora flexibilize um pouco e diga que principalmente os homens fazem isso. E a Cíntia Guajajara, quando ela vai falar nesses eventos públicos, ela começa saudando Tupã, o grande espírito, na língua materna, com falas, e depois ela canta, né? Canta e toca o maracá. E aí eu trouxe um trecho aqui, onde ela fala por que o maracá, né? Ela fez essa saudação num evento, que foi um evento para falar exatamente sobre espiritualidade indígena, e ela falou o seguinte: primeiramente quero saudar o nosso grande espírito Tupã, nosso Maíra, nosso Tupã. Em seguida, tocou o maracá e cantou, cantando o canto chamado Maracá Bonito, canto do território Araribóia. Ela disse o seguinte: o maracá simboliza, aliás, o canto simboliza o povo enquanto povo do Buritizal, povo das águas. Por isso que cantei e olhei para o maracá. Esse canto foi o tio Vicente, um dos nossos mestres da cultura. Ele fez esse canto lá na aldeia Zutiwa, quando a gente foi realizar a festa do mel. Por que ela diz que quando ela canta, ela olha para o maracá, né, e o maracá lembra toda a memória, né? Os ancestrais estão ali, a sabedoria está ali, os conhecimentos estão ali. Se a gente pegar aí, tem uma parte do texto, se eu não me engano, que vai dizer que para ser um mestre da cultura, tem que ter boa memória. Então, assim, todas as histórias contadas, as memórias do povo, elas são cantadas, né, os cânticos que se referem a essas histórias, a relação com a natureza, com os elementos da natureza, né, com os encantados, enfim. Então, pelo contexto e pelas práticas, a gente percebe que nesses momentos tem espiritualidade, né, tem um momento de condição daquelas ações. Então, a experiência ancestral, ela é lembrada ali, né, assim sendo usada, ela é atualizada ali. Claro, com todas as problemáticas da atualidade, como eu já falei. A narrativa mítica é lembrada no domínio da experiência humana, na experiência ali da vida, né, numa relação entre seres espirituais e humanidade, né, tem esse diálogo sobrenatural e o natural. E aí, por que eu trouxe esses tópicos, assim, falando sobre essas relações entre ancestralidade, espiritualidade e atualidade? A espiritualidade indígena, a gente
enfim, pode concluir por essa, assim, nesse sentido, ela está alicerçada na ancestralidade, né? Assim, pelas análises, pelo que a gente observa, pelo que dizem, né, os pensadores indígenas sobre a espiritualidade indígena, eles estão pensando isso, então por essas falas, por essas ações, a gente percebe isso. Agora a gente for para um terceiro momento, que é onde eu trago um pouco essas narrativas, né, indígenas, claro que não são só narrativas de lideranças aqui, dos povos citados nos textos, tenho narrativas do povo Teneterrara, que são o Guajajara, o povo Guajajara, depois eu posso explicar por quê, e aí tenho narrativas também de outras lideranças, de outros povos do Brasil, né, que estão também no movimento, inclusive falando sobre espiritualidade, pensando, e essas narrativas vão evidenciar algumas questões, né, inclusive das que já foram faladas. E, assim, a questão da estratégia, né, espiritualidade como estratégia talvez possa aparecer. Então, como na pesquisa do mestrado, eu estou tratando sobre estratégias de atuação do movimento indígena, né, outras estratégias, por exemplo, a comunicação e a atuação de lideranças, e aí eu olho assim, por esse lado também, né, da espiritualidade como estratégia. Talvez isso vai ficar um pouco mais claro a partir das falas. E aí um relato bem recente, que foi de um acontecimento recente também, parece que tem uns 20 dias, mas foi já esse mês, que foi a morte né, de um interlocutor que foi inclusive citado aqui pela Cíntia Guajajara. E é citado também no texto aí, que é o Vicente Guajajara, né? Ele agora, ele passou, né, ele passou para a ancestralidade. E aí o relato diz o seguinte, um trecho. Diz assim, o sorriso da ancestralidade e do conhecimento tradicional. Ancestralidade, conhecimento tradicional. Do nosso povo Guajajara nos deixou, com 107 anos, Tamuz Vicente Ramuá e Guajajara virou um encantado. Foi colocado na página da APIB, né, nas redes, dessa forma, falando sobre este sujeito. Claro que tem todo o contexto de produção dessas falas, né? Outra fala, outro relato, disse o seguinte sobre o mesmo acontecido. Já foi cura para muita gente na ciência que opera. Um tronco velho que alimentou por 107 anos a casa do corpo de nosso povo Guajajara. Hoje partiu se encantando na terra, líder espiritual, Tamuí Vicente Amuá e Guajajara, vive em cada semente, cada flor, cada rio, em cada ritual da menina moça, do rapaz, em cada canto, em cada encanto, em cada maracá e em cada Guajajara. Amuaí é um Guajajara terra, e quem é terra não morre, sua força se eterniza entre nós. Então, assim, interessante esse trecho que fala que ele virou um encantado, né? Ele agora faz parte dessa ancestralidade, e o texto também traz essa dimensão de totalidade e de indissociabilidade entre natureza, humanidade, e quando você percebe, quando ele diz assim, ele agora é terra, ele está em cada, e vai citando os elementos, né, aqui, naturais. Está nos cantos, enfim, ele está no maracá também, né, quando alguém vai cantar e vai tocar o maracá, ele vai lembrar. Tivemos outros anciões, né, outros velhos que partiram, inclusive aqui pertinho, os Cricati, né, teve recentemente também o Zé Torino, Cricati. Então, assim, pensar essa ancestralidade também nesse momento de pandemia, a, a espiritualidade esteve muito presente nas falas, né, de como enfrentar a pandemia, como enfrentar o isolamento, como enfrentar a doença, né, a partir dessa perspectiva indígena. Então, assim, teve um evento do CIMI, foi do Conselho Indigenista Missionário, inclusive falando sobre espiritualidade indígena. Era apenas sobre espiritualidade indígena nesse evento, né, nesse momento. Claro que foi um evento maior, que teve outras etapas, onde se falou de religiões, né, de outras religiões. E aí,
a apresentadora comentou o seguinte nessa live: é um momento desafiador do ponto de vista político e sanitário, referente ao momento de pandemia, o que vulnerabiliza especialmente povos tradicionais e indígenas. A perda de líderes anciões tem trazido uma desestabilização de referencial inestimável para as comunidades indígenas. É comum que os mais velhos sirvam de conselheiros e guardiões de sabedoria e tradições em sociedades caracterizadas pela transmissão oral da história, das tradições e informações de gerações anteriores. E aí a gente pode perceber o que há uma centralidade da espiritualidade também nos processos de resistência. No momento de pandemia, além das resistências, das lutas que os sujeitos indígenas já travam historicamente e cotidianamente em defesa dos territórios e por demarcação de terras e contra as invasões, né, de terras indígenas, contra todas as agressões que a gente possa imaginar que existem contra nessas terras, nesses lugares, nesses cenários, também se agravou a luta pela atenção, pelo atendimento em relação ao enfrentamento da pandemia, né, as questões de saúde. Então, assim, foi uma luta a mais, digamos, nesse sentido que houve, né, as lideranças vão falar nesse sentido. Então, assim, não é que elas foram deixadas de lado, assim, pelo governo, elas foram deixadas de lado de propósito, porque eu vou falar na dissertação, essa é uma questão que aprofunda um pouco melhor lá, de que há uma política anti-indígena, né, nesse governo, assim, que inclusive não é exclusividade desse governo, mas que ela está de forma assustadora nesse governo. E aí, para falar da espiritualidade indígena, é falar dos saberes ancestrais de como que eles vão lidar com essas questões, né? Inclusive questões de enfrentamento da pandemia. Então, a luta do povo por direitos e por territórios se agrava também com essa luta pela saúde. Assim que... Então, a gente pode perceber o quê? Que há uma relação entre ancestralidade e os anciões também, né? Os anciões ainda, os vivos, eles não estão, se eu for perceber assim, no movimento, eles não estão aparecendo lá no movimento, até porque o período de pesquisa que se iniciou em novembro de 2019 para cá, assim, que se intensificou a partir de novembro, e aí em março veio o isolamento, né, a pandemia, eles não estão presentes nesses momentos, nesses eventos, nesses acontecimentos, mas há muita referência a eles, tá? Fala-se muito neles, eles estão ali simbolicamente porque eles representam a ancestralidade, né? Eles contam-se as histórias deles, então eles estão ali através da sabedoria que está, através do conhecimento que está. Eles estão na luta, de certa forma, porque eles são como exemplos, né? Exemplos de luta. Um relato da Cíntia Guajajara diz o seguinte: na mesma live sobre espiritualidade indígena que citei anteriormente. Ela diz: sou coordenadora da cultura do povo Guajajara no território Araibóia. Eu costumo dizer que eu sou aluna, filha de uma grande parteira, Maria Santana. Venho de uma família que nós temos muito respeito pelos nossos mestres da cultura, pelos pajés, pelos caciques, pelas guerreiras, pelos guerreiros, pelos mais velhos, pelos sábios. Aprendi desde cedo, aos 18 anos. Aos 18 anos comecei a praticar, a ouvir os cantos e praticar. A dança, eu domino a dança do meu povo. Então, é assim de Guajajara falando. Então, assim, por essa fala, a gente pode destacar o papel da mulher, né? Uma sábia espiritual, mestre da cultura. Isso aí pode ser pensado em relação, por exemplo, à fala de que é uma atividade direcionada apenas para os homens, né? E fazendo os contrapontos com esses textos que são apresentados aí. E aí o Emerson Almeida vai destacar também o papel da mulher na organização social Teneterra, né? A Cíntia Guajajara Teneterra. E o protagonismo dessas mulheres, claro que não é o objetivo da dissertação, da tese, né? Ele trata
de forma rápida para falar como que elas também estão em posições de jogar o jogo do outro, né? São também sagazes nesse sentido. E aí, a Cíntia Guajajara também é liderança no movimento indígena, né? E também estudou, fez mestrado. Então, assim, ela está buscando esses conhecimentos do outro, né, para aprimorar os seus também, e ela diz que a partir desses conhecimentos, né, do movimento indígena e os conhecimentos adquiridos na universidade ajudam a ela própria a entender sua própria cultura, né, a atuar a partir de sua própria cultura em defesa do seu povo. Então, nós percebemos no movimento que mulheres destacadas, esse termo é um termo do Almeida, mulheres destacadas estão na linha de frente do movimento indígena, que se refere às questões de espiritualidade e sabedoria ancestral. E aí podemos citar a Sônia Guajajara, que é uma liderança forte, né, Célia Chacriabá, do povo Chacriabá, a própria Maria Santana, né, que é a mãe da Cíntia Guajajara, e tia de Sônia Guajajara. Também é uma anciã, né, destacada no povo. Elisa Pancararu, do povo Pancararu, Shirley Krenak, Thelma Taurepang. Então, assim, essas mulheres estavam num evento chamado Espiritualidade Indígena, são pensadoras da espiritualidade indígena. Aí a Cíntia diz o seguinte: aqui no nosso território nós temos ainda a festa do mel, a festa dos rapazes, das moças, e nessas festas os sagrados se manifestam, as festas, os rituais, né, os rituais que acontecem. Então ela diz, o Maracá para nós tem um poder muito grande, porque aqui estão os conhecimentos, aqui está a memória do nosso povo. Quando estou cantando, estou me alegrando, estou lembrando de que? Lembrando de toda a história, lembrando de tudo aquilo que está na memória, de tudo aquilo que está no Maracá, e que os cantos também estão dizendo. E ela diz que por meio dessa alegria, por meio dessa lembrança, acontece a cura. Nesse momento de pandemia esteve muito presente essa fala, esse discurso da cura, né? A cura está na Terra, a cura tem que voltar para a Terra porque a cura está na Terra. Então há relações também entre a espiritualidade e a proposta de enfrentamento à pandemia. Eu tenho alguns relatos nesse sentido. Tem uma fala da Thelma Taurepang, do povo Taurepang de Roraima, que ela diz o seguinte: a espiritualidade fortalece as resistências, porque o grande espírito está presente nesses momentos. Ela estava se referindo ao momento de pandemia. Então, aí tem relações entre espiritualidade, resistência e enfrentamento a momentos como, exemplo, esse momento de pandemia. Mas não só o momento de pandemia, o próprio momento de enfrentamento das ações anti-indígenas do governo, né? Então, assim, nem em momentos difíceis, eles são enfrentados com a força ancestral e a força da espiritualidade. O pensamento indígena sobre o afastamento, isolamento. Tá? Esse pensamento vai enfatizar, né, a questão da cura, que é necessário voltar para o interior. É preciso voltar para o sagrado, voltar para a natureza, voltar para a terra, voltar para o sagrado que é a terra. É preciso ter essa, digamos assim, esse retorno, né? Sair do que não interessa e voltar para o interior. Tem vários relatos que vão falar disso. Então, assim, o sagrado, a natureza e o humano, fazendo parte de uma mesma totalidade, eles vão dizer que a cura estaria na Terra. Então, assim, um pensamento muito forte. A Cíntia Guajajara afirmou, nesse sentido, que quando iniciou o isolamento, ela passou 4 meses sem falar, sem dar entrevistas, sem dar palestras, né, sem estar em eventos públicos para falar, porque ela disse que era necessário se fortalecer, se renovar, nesse sentido de voltar para o lado espiritual, voltar para o poder da cura que está na Terra, voltar para o sagrado. Então, assim, ela passou 4 meses sem aparecer. Outro relato foi do cacique Babal, que também estava numa live sobre espiritualidade indígena. Ele, aliás, na mesma live, estavam as outras mulheres, a Cíntia e a Thelma Taurepang, ele falou que passou também
vários meses sem aparecer, sem falar. Por quê? Porque os encantados orientaram para ele que não era momento para falar, que não era momento para aparecer, que não era momento para estar nesses eventos, né, que se debate, se discute, se fala, enfim. Então ele ficou se fortalecendo a pedido dos encantados. Então, assim, tem essa dimensão dos encantados que falam para o cacique, falam para a liderança, falam para o mestre, né, para o mestre espiritual, o sábio espiritual, aliás, o sábio. E o Ailton Krenak, que é considerado um intelectual indígena, ambientalista, pensador indígena, ele falou num evento com a Joênia Wapichana, a deputada indígena, ele disse o seguinte, falando sobre pandemia e sobre cura. Ele disse, tem um remédio para nós, e a terra é o remédio. Se nós estamos diante de uma pandemia em que a própria ciência não conseguiu ainda descobrir esse remédio, talvez a gente deve considerar um pensamento muito forte dos nossos parentes Guarani. Na sua cosmovisão, tem um ensinamento que diz que esse combate que nós temos que fazer contra essa pandemia é fora da gente. Aliás, não é fora da gente, é dentro. E ele fala isso se referindo, por exemplo, à ideia de que, por exemplo, o mundo estava numa guerra contra o vírus. Então, ele vai dizer que a guerra tem que acontecer dentro. Aí ele continua, para o Guarani não tem uma guerra fora, nós vamos para a casa de reza, para a nossa casa de reza, nós nos concentramos, ficamos em silêncio e vamos para dentro, né, dentro da mata, dentro da floresta, dentro da mata está dentro de cada um. Então tem um simbolismo aqui. Quando ele fala dentro da mata, não significa necessariamente que é dentro da mata, mas assim, que dentro da mata está dentro de cada um. Então é simbólico. E aí continua. A gente mergulha muito fundo, muito, muito, muito fundo no silêncio e reza. E pede para Nyanderu a cura. Lá nesse lugar silencioso, o Criador mostra para a gente o que é que está acontecendo. Então ele diz, nós todos temos um desafio muito grande, que é aprender a pisar suavemente na terra. Os nossos avós, os nossos antigos, sempre ensinaram para a gente esse silêncio que os nossos parentes Guarani invocam e ensinaram para a gente também a ouvir o sinal da terra. E aí ele volta no outro momento para falar, agora já não apenas só no sentido simbólico, mas para dizer, num sentido mesmo literal. Se eu pudesse dizer uma palavra para os parentes, eu diria, vai para dentro da floresta, vai para dentro da mata, porque lá você tem força, lá você pode ficar mais protegido. Então, assim, a gente pode entender nos dois sentidos, né? Da mata que está dentro da gente, da floresta que está dentro da gente e que é a gente, né? Porque tem essa dimensão de que não há essa diferenciação. A gente é terra, é para lembrar a fala sobre o Vicente Guajajara. Então, uma questão que eu gostaria de destacar é essa atuação de pensadores indígenas, assim, não só o Ailton Krenak, mas vários outros, e todos esses que foram citados aqui, são pessoas que estão pensando a espiritualidade dos povos, né, dos povos indígenas, e eles trazem propostas de sociedade, né, eles vivem isso, né, proposta de convivência com a terra, que é uma convivência com a natureza, uma convivência harmônica, né, pautada na harmonia, pautada no respeito, pautada no equilíbrio. Então, é meio que uma proposta e tem toda uma pauta ambiental que está no movimento indígena, né, que muitos indígenas estão defendendo. E, assim, tem outra fala do cacique Babau, deixa eu trazer aqui, que vai se relacionar a isso. Ele diz repensar o modo de viver e de agir, é preciso isso. Senão o que virá será bem pior. Nossos encantados estão nos avisando muito sobre isso, né? Foi o mesmo que disse que o encantado falou para ele que não era para, né, se voltar para o exterior. Aí eles vêm pedindo que os territórios indígenas não podem ser fruto de violência ou de retirada de pássaros, de aves. Aí continua falando outros elementos. Os encantados estão cobrando isso permanentemente. Eles dizem que quando os animais não tiverem sossego para viver e criar suas famílias, o ser humano também não vai poder ter paz. Ele diz, nós habitamos o território, mas ele é sagrado, ele pertence aos encantados, né? E também é para todos os animais da floresta, o território não é nosso.
E aí, várias questões vão surgir a partir disso. Por exemplo, os encantados que pedem pela proteção da floresta. E aí teve um momento que eu falei que a luta não é só dos indígenas, né, mas que é também uma luta espiritual. E é uma luta também dos encantados, né, contra, por exemplo, contra a doença, contra a política anti-indígena, contra a degradação, devastação das florestas. E outra questão também é o diálogo entre sobrenaturais, né, ou espíritos e humanos, a ideia de repensar a relação com a natureza, que eles dizem que não é só os indígenas que têm que se preocupar com isso, ou que têm que pensar sobre isso, porque as consequências não seriam para todos, né, para toda a humanidade. E assim, a ideia de que esses discursos, com essa dimensão, assim, discursos espirituais, né, estão nessa dimensão da espiritualidade, podem ser analisados como estratégia de luta pela proteção dos territórios contra invasões, contra ataques, contra a própria política anti-indígena, né, que assim, está acontecendo. E aí eu vou trazer uma última fala, onde ele afirma isso, né, de que a luta não é só dos indígenas. Não é só nós indígenas que estamos sendo combatidos pelo governo Bolsonaro. É toda a floresta, todos os animais, e isso afeta diretamente nosso mundo espiritual, porque nós, do Pinambá, nós somos fortes quando a natureza é forte. Se a natureza não está forte, significa que os indígenas não estariam fortes. Então, assim, é preciso proteger a natureza. Proteger a natureza é proteger a si próprio. E aí, eu acho que, enfim, acho que extrapolei o tempo. Eu vou encerrar, né? Então, assim, a gente pode pensar esse lugar da espiritualidade nas culturas indígenas, nas lutas, nas resistências, defesa do território, defesa ambiental, né? O papel da mulher na espiritualidade, nas próprias sociedades indígenas, nessa questão da ancestralidade, e é isso. Ótimo, Leandro. Muito, muito obrigado, e foi, assim, interessantíssimo te ouvir, viu? Eu aprendi muito, assim, achei fantástico tudo que você falou, muito interessante, abre uma série de janelas, de caminhos para a gente pensar. Gostei muito dessa tua relação que tu faz entre ancestralidade, espiritualidade e luta política, né? Sim. Muito interessante isso aí, cara, muito interessante. E eu acho também que tem uma outra coisa muito legal, que eu acho que dá um artigo aí urgente, né, para você fazer, é essa relação entre a ancestralidade e esse protagonismo das mulheres, né? Sim. Eu acho que, como você falou, a bibliografia que existe dá mais relação entre a ancestralidade e os homens, né? O papel dos homens, e você está apontando aí como que essas mulheres o tempo todo estão evocando e invocando para si, para sua liderança, essa ancestralidade também, né? Eu acho que, pelo menos, o que eu entendi, eu acho isso muito interessante para esse momento que a gente está vivendo, né? E para essas lideranças femininas, essas mulheres indígenas que estão, elas que estão realmente no fronte de batalha, né? A gente, por pensar em liderança indígena no Brasil, a gente já não lembra mais tanto dos homens, era o Paulinho Paiacã, um tempo atrás, né? O que estava querendo, o pessoal estava fazendo campanha para o Nobel, que é agora me fugiu o nome dele, né? O Raoni, né? Isso. E hoje, assim, com as suas lideranças atuais, vai lembrar da Sônia Guajajara, vai lembrar, né, e da Krenak, que também a Cíntia Guajajara, enfim, né? Então a gente vai ter várias mulheres com esse perfil, com esse destaque, né, esse destacamento, né, como foi falado aí pelo autor. E assim, eu acho que é uma perspectiva muito interessante, assim, pensando em publicação que deve ser explorada, viu, Leandro? Essa relação aí da ancestralidade das mulheres e a liderança política dessas mulheres. Bom, mas assim, em relação ao tudo que você falou, que a gente leu, né, muitas questões vieram na minha cabeça. A primeira coisa, quando você começa a falar de ancestralidade, eu me lembro do velho barbudo Karl Marx, lá no 18 Brumário, de Luiz Bonaparte,
E ele diz que a tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos, né? Ele vai falando, olha, Lutero, para fazer a sua reforma, foi evocar Agostinho, a Revolução Francesa evocou Roma, né? Os revolucionários da Rússia evocaram os jacobinos da Revolução Francesa. Então, essa luta política sempre vai evocar, né, fantasmas do passado, esses ancestrais, um pouco para se legitimar. E um pouco que há na frase do Marx, assim, um pouco uma crítica, uma certa prisão, né, que a ancestralidade, esses fantasmas do passado, criam nos homens do presente para poder construir o novo. Então, em vez de construir o novo, acabam sendo presos por uma repetição, né, dos seus ancestrais, digamos assim, dos seus fantasmas, né? Por isso que a oprime como um pesadelo, né, o cérebro dos vivos. E agora, quando você traz para a gente essa perspectiva indígena, essa ancestralidade, ela não é opressora, né? Ela é uma ancestralidade de resistência. Ela é uma ancestralidade de resistência porque o que é opressor é essa lógica do homem, né? Do homem dito civilizado, né? Do homem do capitalismo, é essa lógica do progresso, né? Então, quando Marx fazia crítica aos movimentos políticos, dizendo que estão oprimidos pelo passado, ele também tem uma perspectiva de progresso ali, né? O progresso da luta operária, o progresso da luta das classes trabalhadoras. É uma visão de progresso, não a mesma da burguesia, mas uma visão de progresso, né? Me parece, aí você pode falar que não tem essa necessidade de não é o povo indígena, a luta indígena, ela não é oprimida pelos seus ancestrais. Ela é de resistência porque ela não está necessariamente buscando progresso, né? Esse progresso. Ela está buscando a vida, né? O bem viver, né? A vida com a terra. A vida da sua existência, da sua perspectiva ontológica com o cosmos, cosmológica, né? O seu ser com o cosmos. Então, essa relação, ela é uma relação de equilíbrio que é buscada, né? Por esses povos. Lendo o texto do Zanoni e da Mirtz, você vê o tempo todo isso, né? Como é que a relação espiritual, né? As regras de conduta, os tabus, os costumes no interior do povo são condutas e regramentos para que a vida seja mantida, né? Para que as gerações possam desfrutar de uma boa vida, né? Desfrutar de uma boa vida. Então, assim, por isso toda essa ideia da resistência que os ancestrais trazem, eles trazem o ensinamento para que a gente continue vivo, né? E aí, assim, não é difícil a gente pensar que esse continuar vivo, né, tem a ver também com essa onda avassaladora que o progresso, né, que essa condição de contato com esse homem branco, europeu, capitalista, tem, né? E essa é a dimensão que a gente tem muito na nossa ideia de fronteira, né? A fronteira é esse lugar onde os povos indígenas encontram claramente esse trator, né? Essa força avassaladora sobre seus modos de vida, né? Essa força do progresso, essa ideologia do progresso que vai atropelando a todos e a todos e quer passar por cima de tudo e de todos, né? Então, assim, eu acho que essa concepção, né, da ancestralidade vinculada à espiritualidade e à resistência nos ajuda a entender por que é tão conflituoso, é tão crítico a situação dos povos indígenas no Maranhão, né? Tão crítico. E não é só uma questão de assimilar a sociedade ocidental ou não assimilar. É uma questão de existir fisicamente, mas também de existir enquanto sentido no mundo, né? Enquanto identidade, enquanto sentido de existência. E aí eu peguei aqui estava falando, eu lembrei aqui do texto do Krenak, do Ailton Krenak, né? Que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né?
e desce para adiar o fim do mundo, e aí, em determinado momento, ele diz o seguinte: se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Né? Então, olha só, ele está falando o seguinte: o fato de a gente resistir não é só porque a gente quer ficar vivo fisicamente, claro que também, mas a gente quer ficar vivo, quer ficar saudável enquanto pessoa, enquanto subjetividade, enquanto existência, psicologicamente, ter sentido no mundo, não ficar maluco no mundo. Então, ele está apontando o seguinte: sem essa vinculação com a ancestralidade, com a terra, o que é próprio de nós, homens urbanos, herdeiros da civilização, né, da colonização, da forma como nós estamos cada vez mais malucos, mais loucos, mais soltos no mundo, porque perdemos todas essas vinculações, toda essa identidade, toda essa relação com a nossa ancestralidade. Então, não adianta a gente permanecer vivo, em termos corpóreos, se a gente está morto em termos simbólicos. Né? Se a gente está morto em termos simbólicos, porque perdemos todos os nossos vínculos com a ancestralidade, com a espiritualidade, com a Terra, né? Do cosmos com a Terra, como está ali no texto do Zanoni. Então, assim, eu acho isso muito importante para o tempo que a gente está vivendo, né? De pandemia, né? De avanço, um avanço anti-indígena, né? Como você falou, né? Um avanço anti-indígena, um avanço da lógica capitalista, que ela é extremamente predatória, né? Extremamente predatória, parasitária sobre as vidas e sobre a natureza, aquilo que a gente chama de natureza, né? E que a gente precisa talvez voltar a essa perspectiva indígena para pensar as nossas formas de resistência também, né? Como os indígenas estão ensinando. Então, o Krenak fala, olha, se para nós agora, com a pandemia, ficou muito claro que o mundo está acabando, que isso é um processo de depredação dos ecossistemas em que vivemos, e aí a pandemia coloca bem na nossa cara, ó, o mundo está acabando, para nós, povos indígenas, o mundo está acabando pelo menos há 500 anos. Né? O mundo está acabando há muito tempo e a gente continua vivendo, a gente continua adiando esse fim do mundo. Então, assim, a gente pode aprender com isso, né? Aprender essa sabedoria de resistir ao fim do mundo e adiar ele cada vez mais. E adiar esse fim do mundo através dessa reconexão, como você falou aí, quando as lideranças no início da pandemia falam dessa reconexão ao interior da sua existência, né? Da sua identidade, da sua ancestralidade, da sua sacralidade. Eu acho isso fantástico assim, para a gente pensar. Mas para deixar uma pergunta, assim, que eu fiz só um comentário geral, né? Para deixar uma pergunta para você ajudar a gente a pensar e a responder, não fica difícil a gente não lembrar, por exemplo, de como que existe a penetração dos cristãos, né, Igreja Católica, Igreja Evangélica, nos povos indígenas, das aldeias, enfim, né? E aí você fala dessa sagacidade, usando aí o Emerson Almeida, né, a sagacidade que é saber jogar o jogo do outro. E eu fiquei pensando aí, para te provocar, será que... E aí, assim, geralmente os antropólogos veem de uma maneira um tanto resistente, vou chamar assim, um tanto negativa, a penetração desses esforços missionários dentro das aldeias, né? E tem uma série de problemas, eu não vou aqui me delongar nisso, mas pensando a partir dessa categoria da sagacidade, e aí é uma provocação que eu estou fazendo, o quanto que essa relação com a religião cristã, na sua perspectiva, pode ser uma expressão dessa sagacidade, ou seja, apropriar-se dessa religiosidade, da institucionalidade da igreja do outro, para poder usar isso a favor das suas lutas políticas, né? O quanto isso não é saber também jogar o jogo desse que né, que se impõe como dominante. Então, queria que você, não sei se você já pensou nisso, se a pergunta também é pertinente, mas me parece que pode ser, a gente pode mudar um pouquinho essa chave de interpretação de como que esses povos indígenas lidam com essa ação missionária nas aldeias e quanto eles podem estar revertendo esse tipo de ação
que tem toda uma lógica, né, que é colonizadora, que é de negação da cultura, né? Mas aí a gente meio que, me parece que talvez possa estar tirando um pouco da agência dos próprios indígenas sobre isso. Eu queria que você falasse a respeito disso, tá bom? Né? Eu acho que é um outro tema que envolve a nossa dimensão da fronteira também. Tá? Legal? Eu tenho uma pergunta, professor. Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou acabar falando. Eu tenho uma pergunta para o Leandro. Daisy, embora eu me dedico à antropologia da religião, mas à antropologia das religiões afro-brasileiras. Eu não tenho, assim, apesar de ter feito antropologia ênfase, eu tive etnologia, tenho livros, mas eu não sou uma pessoa dedicada, teoricamente, a esses temas. Embora tenha algumas outras coisas, mas, assim, por exemplo, se me chamar para citar autores numa mesa de debate, com muita humildade, eu não vou falar, porque isso ainda não é minha praia. No entanto, nesse território do Tocantins, eu estou começando a me apropriar conceitualmente de algumas coisas. Como estudiosa da área, ou que você, mas pessoalmente eu vivi umas experiências que me levaram a amadurecer. Eu já tinha falado, tenho conversado, né, aqui no grupo e também no outro grupo que eu faço parte, que também é tudo muito novo para mim. Aí eu gostaria de saber, você que está estudando sobre isso, você que é um mestrando nessa área, como é que fica, por exemplo, aí eu lendo algumas coisas, lendo algumas dissertações, lendo algumas teses, aí eu entendi, eu como neta de índio, e aí me reconhecer como indígena, que também é um processo. Primeira vez que eu falei, vou fazer um processo de embora eu tenha falado, tenha estudado, João Pacheco de Oliveira e tudo mais, esse conceito de etnogênese, e aí, né, na minha vivência, é muito novo, por exemplo, né, de eu falar, vou passar por um processo de etnogênese e tal. E aí eu passei por umas experiências pessoais que me fizeram entender, por exemplo, essa questão de agência. Entender que o cachorro tem agência, que uma árvore, e aí entender por que eu converso com uma árvore, por que isso me mexe muito, ou na minha casa, né, quando alguém cortava alguma árvore, eu entrava em desespero, né, quisesse me machucar, era só cortar uma árvore. E eu gostaria de saber, assim, não como... E eu estou fazendo essa transição, né, porque não é uma área do ponto de vista antropológico, conceitual, que eu domine. Por isso que eu estou fazendo como é que eu estou chegando nessa perspectiva teórica. Como do ponto de vista da teoria, ver essa questão de agência? Porque uma coisa é eu falar, me choca cortar uma árvore. É como se estivesse cortando o meu corpo. Como é que a ciência ela teoriza isso. Quer dizer, para mim, e aí pensando, né, o quanto que é difícil falar sobre isso num espaço acadêmico. E aí pensando como é que essas lideranças indígenas, elas são ou não, se isso convence, por exemplo. Entendeu? É isso que eu queria saber. Como se, de fato, a nossa cosmologia, e aí me reconhecendo como uma mulher indígena, que também foi um processo, se a nossa cosmologia indígena, ela é, de fato, bem aceita. Leandro, fecha essas duas questões aí para depois a gente abrir, tá? Poliana, eu queria te pedir para fazer essa mediação, tá? Com a questão do chat e tal. Tá bom? A gente vai fazer um debate de mais ou menos 15, 20 minutos, porque o tempo já está bem avançado, tá bom? Leandro, fique à vontade aí para responder essas questões aí, ou os comentários que foram feitos, tá legal? Certo. Então, assim, primeiro eu só fazer um comentário sobre a ideia de
de pensar essa relação das mulheres, né? Mulheres, política, ancestralidade, espiritualidade. Então, assim, é uma questão que o próprio autor, né, que fala da questão de... Caiu para vocês também? Sim, a imagem dele congelou, sim. Deve ter caído a internet dele, tá bom? Deve ter caído. Bom, gente, só para pré-avisando, enquanto ele volta, né? Ele deve voltar aí em breve. Depois dessa rodada da conversa com o Leandro, a gente vai fazer uma reunião interna, tá? Também não vai demorar, espero que seja bem rápida, para a gente organizar algumas coisinhas do nosso círculo e do nosso grupo de pesquisa, tá bom? Aí eu peço quem é do grupo de pesquisa, né, poder continuar. Leandro, voltou, Leandro? Ele deve ter saído. Quando voltar aí, Leandro, avisa, tá? Se não tiver ouvindo a gente. Então, assim, essa outra coisa que eu queria apontar e não deixar vocês esquecerem, a lista de presença já está aí no chat também, assinem, tá legal? Assinem a lista. Bom, vamos começar, então, assim, conversando um pouco sobre o que pode acontecer, já que o Leandro está demorando mais do que... Ele está voltando agora. Ô, Leandro, manda abraço aí. Deu uma queda na internet, né? Pode continuar. Pois a internet caiu aqui um pouco. Então, assim, esse papel das mulheres, quando a gente vai para o movimento indígena, a gente tá vendo as mulheres, né, nessa atuação. Inclusive, a gente tem mulheres aqui na Amazônia Maranhense, e se eu for para o âmbito dos territórios, né, inclusive, assim, eu tenho uma interlocutora, uma pessoa que eu fiquei conversando, não fiz entrevista com ela, né, mas, assim, ela é uma mulher cacica também, a Maria, a mãe de Cíntia também é cacica, né, ela é uma liderança lá na aldeia que ela está, e tem essa questão também das mulheres que atuam que são mulheres caciques, né, assim, nas aldeias. E aí, uma dessas sujeitas que eu estava falando, ela disse, eu sou a mais nova cacique, né, que existe aqui na região, a mulher mais nova, né, liderança, ela tem, assim, entre 20, não chega a ter 30 anos, então, ela, assim, ela é uma mulher, liderança, jovem, cacique, e também está na coordenação da Associação das Mulheres Indígenas do Maranhão, né, que é uma questão de associativismo. Inclusive, tem o associativismo das mulheres, né, e também tem o associativismo de juventudes indígenas. Então, assim, são questões que estão acontecendo, né, se for para pensar esse movimento indígena no Maranhão, e não apenas no Maranhão. E aí a questão da espiritualidade cristã ou das religiões cristãs, como que isso poderia ser percebido, aí falando em termos de sagacidade, né? A própria Cíntia Guajajara, ela diz assim, num relato, né, numa fala, quando eu estou na igreja, né, as pessoas me chamam de missionária, ou me chamam de pastora, porque ela sabe jogar o jogo do outro, entende? Então, assim, ela sabe falar como a pastora, ela sabe falar como a missionária. Então, assim, naquele momento ali, ela é a pastora, ela é a missionária. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu estou falando de pessoas que estão defendendo a sua espiritualidade, falando sobre sua espiritualidade, são pessoas que também assumem posições de liderança nas igrejas cristãs, né, assim, que fazem esse mesmo papel. Então, é bem complexo, assim, de se entender. E aí, tem até que ponto, se eu for pensar, por exemplo, a Edilena Cricati também, ela fazia esse mesmo papel, né, de conduzir o culto, né, o culto cristão, o culto evangélico na aldeia. Então, assim, são vistos essas lideranças. Eu não sei, assim, na prática, se a gente for lá, quando eu pego os dados do censo, por exemplo, os indígenas estão se autodeclarando, né, porque é autodeclaração, eles estão se dizendo católicos ou evangélicos, e assim,
E a quantidade de pessoas que diz que seguem as tradições indígenas, quando perguntadas sobre religião, eles são bem menos, né? No caso aqui do povo Fricati, que foi o dado que eu olhei. Então, assim, como no próprio conceito, né, na categoria de sagacidade, está essa característica de que aquele que sabe utilizar o conhecimento dos outros para poder se manter nessas relações, então, assim, eu acho que nesse sentido a gente pode pensar a sagacidade, né, na atuação frente a esses movimentos, e também para conseguir o que, assim, porque são, de certa forma, as igrejas, por um lado, elas podem ser vistas como parceiros, né? Vai ter momentos em que é preciso fazer um jogo político ali, que eles podem ser tidos como parceiros para patrocinar alguma coisa, uma festa, enfim. Então, assim, e aí, claro, tem todo o outro lado do que eles não aceitam, né, o que não concordam. Por exemplo, as lideranças vão dizer que quando vai afetar a nossa cultura, que quando eles falam cultura, eles estão falando também da sua espiritualidade, aí eles não aceitam, né? Eu não imagino como é que sejam esses conflitos lá na aldeia, mas assim, eu imagino que eles existam e que não são assim tão simples. E aí outra questão é se o protagonismo, né, a agência como se é bem aceito, mas também a questão de, por exemplo, uma árvore, eu que converso com uma árvore, né, assim, para os indígenas, né, tem todo um sentido, tem todo um simbolismo, né, então, assim, eles dizem aquilo de forma muito convicta, como como, assim, realmente aconteceu, para ele aconteceu, se ele está me dizendo. Então, assim, eu não sei como é que isso é visto pela literatura antropológica para te dizer agora, Daisy, como é que seria visto. Mas, assim, uma questão que eu posso te dizer que é apontada aqui no Ancestrais e Suas Sombras, o Antônio Guerreiro Júnior vai falar da questão da relação da atualidade, né, com a ancestralidade, e aí tem um momento em que ele diz assim que as narrativas dos sujeitos com quem ele conversou, ele não consegue identificar se ela se refere a algo que, entre aspas, de fato aconteceu, porque é como se o que está na narrativa mítica não tivesse acontecido, entende? E aí ele vai dizer assim, ele não consegue identificar se aquilo realmente aconteceu porque ele não encontrou nenhum outro registro, nenhuma outra fonte, nenhum outro relato que trate sobre aquele mesmo evento, mas ele encontrou, por exemplo, um indígena que está se referindo àquele acontecido, se não tem outras fontes. E às vezes se remete a um lugar que existe, e às vezes se remete a um lugar que ele vai lá, esse lugar não existe atualmente, e não tem outros relatos de que esse lugar tenha existido, não tem outras memórias. Por isso que às vezes que eu coloco assim, a ancestralidade, tanto mitológica quanto a ancestralidade do que os indígenas conseguem lembrar, né, do que está na história que está na memória, né, lembrada por eles. Então, eu não sei se seria essa a questão. Claro que teria muitas mais coisas para aprofundar, mas que no momento eu não tenho condições de fazê-lo. E é por isso sobre aquela crítica do pensamento decolonial, né? De querer colocar um pensamento que foi produzido fora do Ocidente, sim, né? Dentro dos parâmetros ocidentais de ciência. Então, por isso a gente tem que buscar uma outra perspectiva de olhar a realidade que não seja pelo julgamento da epistemologia eurocêntrica, né? Então, eu não preciso colocar esse sentimento assim, dentro de uma linguagem científica, né? Eu acho que a gente tem que buscar outras formas de expressar isso de maneira que seja compreensível, né? A questão que eu estou pensando, que para mim também é muito novo, até que ponto uma experiência, como foi falada pelo Leandro, assim, para nós é muito verdade, mas assim, o pensamento decolonial, até que ponto ele é bem aceito? Porque fulano, aí de repente eu falo, eu passei por uma experiência assim, falei de uma, né? Tá, eu vou falar numa mesa, falar de uma experiência específica que foi única, que foi minha.
e tudo mais, que me tornou uma mulher e isso. Aí, olha, isso é coisa da sua cabeça, isso não está citado. Até que ponto, por isso que eu estou perguntando, professor, até que ponto isso, o que eu passei para me tornar, para me reconhecer como uma mulher indígena, até que ponto isso, de fato, ele é bem aceito na balança do ponto de vista acadêmico. E aí eu estou falando isso porque em algum momento eu vou precisar, porque eu sou uma acadêmica, né? Vou precisar escrever e maturar sobre isso. Até que ponto, de fato, as experiências minha ou das outros indígenas que passaram por um processo de se reconhecer ou como pajé, ou como xamã, ou como líder, ou como isso, é de fato bem aceito. E assim, convincente, para dizer, olha, é uma liderança X, aí por isso que eu perguntei, ele se tornou uma resistência, é uma xamã, é um pajé e tudo mais, é um cacique, é uma mulher que tem cargo, não sei o quê, ela vai ser equiparada, de fato, a um doutor ou uma doutora, entendeu? Então, que também passaram por processo de ritualização. Aí, por isso que, às vezes, a gente fala muito, às vezes, o nosso discurso está muito distante da realidade, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas, às vezes, é o que a teoria decolonial diz, que é muito bonito, mas, na prática, como é que isso, de fato, funciona? Olha, aqui nós temos né, o que foi que aconteceu? E aí, se de fato isso vai... Não, isso é uma coisa dessa cabeça, isso é uma ilusão, essa coisa que você viu, essa coisa que você passou, aonde é que está escrito, né? Onde é que está escrito isso? Ninguém nunca escreveu em lugar nenhum, porque às vezes fica muito bonito, de fato, mas do ponto de vista... Eu acho que, assim, eu estou falando o que ainda... o que pode ou não acontecer, mas do ponto de vista prático, a universidade decolonial ela é ainda uma utopia, porque na prática o que acontece é isso, né? Chama ali uma liderança indígena para conversar com o doutor e tudo mais, está ali no mesmo patamar de saberes, né? Uma linguagem, saberes e conhecimentos distintos que são importantes, mas no final das contas o conhecimento que pesa ainda é o conhecimento acadêmico, eurocêntrico, com todas essas cargas teóricas que a gente conhece que são muito anteriores. Infelizmente, é por isso que eu fiz essa pergunta, do ponto de vista do convencimento mesmo. Entendi. Quer falar alguma coisa, Leandro? O Aguinaldo está com uma pergunta engatilhada aí. Isso que eu ia dizer, o professor Aguinaldo está querendo falar. Deixa o Aguinaldo perguntar e depois tu pode fazer um comentário geral também, né? Vamos abrir aqui o Aguinaldo e mais 2 pessoas, tá bom, Poliana? Aguinaldo, manda abraço. Muito bem aí, eu gostaria de parabenizar aqui o Leandro. O Leandro faz sucesso aqui na Ciências Humanas já tem pelo menos 10 anos. Outro dia aí eu estava vendo uma foto ali acho que de um primeiro evento em 2010, vi lá uma foto do Rogério, do Leandro, depois vou compartilhar para vocês saberem como era o Leandro há 10 anos atrás e o professor Rogério. Mas é muito bom te ouvir e sei que o curso aqui já teve muitos alunos excelentes, mas o Leandro, ele está acima dos excelentes, ele é um camarada aí fora de série. Então, primeiramente, parabenizar aí também pela pesquisa, né, de mestrado, tenho certeza que vai ser um trabalho excepcional. O Rogério já pontuou muitas coisas também interessantes, e eu queria fazer uma pergunta, na verdade, assim, que está, talvez, assim, até muito próxima daquela que o professor Rogério fez, que é sobre essa questão das cosmovisões, né? Que você na sua apresentação ficou muito claro que era uma cosmovisão nativa, né? Então, indígena lá, do nativo, e eu fiquei também pensando se essa cosmovisão, ela entrava em conflito com essa cosmovisão, sobretudo aí, protestante, pentecostal, que está presente, né, nas aldeias também. Claro que não apenas a pentecostal e etc., né, mas a cristã, de um modo geral, ela está presente, e a minha pergunta era isso, né, se essas cosmovisões, elas acabam, assim, entrando em conflito, ou há também, a pergunta do Rogério, ela partiu
daquele conceito, né, de sagacidade, mas, assim, não trabalhando com esse conceito de sagacidade, mas talvez, assim, de uma acomodação de ideias, queria que você pudesse falar aí um pouquinho aí sobre isso, certo? Como que há essa acomodação, negociação também. Assim, eu não tô, eu tenho, não conheço, na verdade, assim, o conceito de sagacidade, e apenas, assim, já ouvi falar, né, mas aí parece que dá uma ideia de interesse, né, assim, de interesse, de uma espécie de artimanha de você se utilizar daquilo para tirar vantagem. E às vezes não é isso, né, de fato há uma negociação, claro que as pessoas têm interesses, né, nessas relações. Queria que você falasse mais nessa ideia de se há um conflito, né, aberto, se é possível perceber, se você percebeu, ou se há também uma acomodação, às vezes uma sobreposição, né, de cosmovisão. Parece que você deu a entender isso, né, que, olha, aqui na nossa cultura nós não abrimos mão, que aí você vai ter como conciliar, por exemplo, eu fiquei pensando, a questão, por exemplo, dos encantados para um indígena, por exemplo, que aderiu à fé protestante, por exemplo, certo? Ou cristã mesmo, né? Como ele concilia isso, ou se ele acomoda isso tranquilamente e tudo bem. Era apenas isso aí, mas parabéns aí pela... Depois eu coloco no grupo as fotos. Ai, meu Deus, é o meu. Professor, então, assim, só tem essa questão do professor Aguinaldo, não tem nenhuma outra. E aí, o Leandro fica à vontade aí para... Vou começar aqui pelo final. Então, assim, agradecer ao professor Aguinaldo aí pelas palavras belas. E, assim, o conflito existe, né? Por exemplo, a Cíntia, que é chamada de missionária, claro que ela não vai... Ela falou isso no encontro sobre espiritualidade para dizer que ela domina, assim, os assuntos, né? Que ela domina as coisas. Não sei se foi bem esse o sentido, mas, assim, na sagacidade dá para entender isso. E o conflito com essas espiritualidades ou com essas religiões, né? Com as pessoas, eu não diria nem tanto com as pessoas, mas, assim, há um conflito. Quando eu fui escrever o artigo da disciplina, que era Religião e Sociedade, a temática foi isso, né? Falar dos conflitos dessas visões diferentes, né? Dessas cosmovisões diferentes, conflitos entre espiritualidades. E aí eu tive um informante Cricati, que ele disse a frase assim que eu coloquei no título: não existe esse negócio de religião no nosso povo. Então, assim, por um lado eu tenho pessoas que participam, que aceitam, que se dizem cristãs, e que inclusive defendem isso, né? Tem eventos aí evangélicos, missionários nas aldeias, mas, por outro lado, eu tenho lideranças que não concordam. Leandro, Sim. Rapidinho. Será que... Eu acho que só parou para mim, não sei. Pode ter sido. Foi só para você, professor. Foi, né? Então desculpa, perdão. Minha culpa. Certo. Pode continuar, Leandro. Eu vou dar... Vou tirar aqui meu microfone. Pode continuar, perdão, viu? Certo. Então, assim, essas narrativas de críticas, inclusive, a gente encontra, né, no meu campo, que é as redes, eu encontrei narrativas nesse sentido, de dizer que não aceitam, e que não participam, e que eles não querem isso lá. Então, assim, tem esse conflito aberto mesmo, assim, se eles forem conversar comigo, por exemplo, eles vão dizer que não. Por exemplo, eu tive essa experiência com o povo, com Cricati, né, dizendo que não concordam. Mas nos Cricati eu tenho, sim, evangélicos e católicos declarados, né, e que participam. E, assim, quando eu falei isso para o informante Cricati, que ele disse, não existe isso de religião, então ele estava nesse movimento aqui, nesse movimento aqui político mesmo, de conhecer, né,
o que não é a sua cultura, e ele repudia isso. É um conflito aberto, que ele diz assim, livremente. Só que, enfim, tem esse conflito. Tem gente que é, tem gente que não é. E aí, para comentar um pouco do que a Deise falou, eu penso assim, que no caso, a universidade não é totalmente decolonial, só que tu vai seguir procedimentos, né? Tu vai seguir os métodos, enfim. E aí, o que acontece quando eu trago essas narrativas? Que eu acho que tu falou nesse sentido, de que, assim, eles que estão falando e como que isso vai ser aceito, né? As falas indígenas. E aí, a estratégia de pesquisa foi assim, a gente ouve o que eles estão falando, né, fazer esse movimento de ouvir o que eles estão dizendo e pensar qual teoria que dialoga com isso, né? Assim, qual teoria que vai dialogar com o que eles estão dizendo, porque o que eles estão dizendo, propondo e fazendo é totalmente diferente, né? É outra coisa, é outra opção, por isso o pensamento decolonial é opção, né, nesse sentido. E aí, eles falam, e eles falam isso que é decolonial. Claro que eu poderia ter saído da universidade, das disciplinas teóricas, com as categorias definidas para pesquisar e só encaixar, né? Mas, assim, será que isso ia dialogar de fato com o que eu queria? Então, assim, o que esses autores, por exemplo, dos textos que a gente leu, que estão dizendo que as crenças indígenas são religião. Então, assim, eles estão pegando categorias, né, eurocêntricas para pensar um fenômeno, um processo, algo que acontece com o outro, né, com a alteridade, a partir de suas categorias. E aí, quando os indígenas falam, ele diz no movimento que não, assim, não é essa discussão sobre religião. Assim, não é que às vezes não é que eles vão dizer que não é religião, mas o que, assim, não é essa a discussão, a gente está falando de outras questões, né? São outras questões que a gente está discutindo. Então, ele tem essa forma de se sair nesse sentido. Então, assim, exige reflexividade, né, que a gente tem que ter, como que a gente vai se colocar nesse campo também, aí é uma questão tua, né, subjetiva, de como que tu vai se colocar na pesquisa a partir de um processo de reflexividade, né, que o Bourdieu trata disso, né, nas suas questões. Sei, eu acho que talvez seja por aí. Bem, muito bem. Eu lembrei aqui, Deise, de um texto do Peter Berger. Tem um texto dele lá no Dossel Sagrado. No final, o último capítulo, ele fala do diálogo entre o teólogo e o sociólogo. O último capítulo do Dossel Sagrado. E aí eles perguntam assim, o que a sociologia pode ajudar a teologia? Né? É a pergunta que ele sempre ouviu na vida quando ele ia dar aula para teólogos. E ele responde, nada. Sociologia é um outro discurso. Teologia é um discurso, sociologia é outro. Né? Sociologia é outro. Por que isso? Porque o teólogo ele vai lidar com essa dimensão da revelação e da experiência, isso no âmbito cristão, mas da experiência. Tu estava falando da experiência, vamos pensar do que é a experiência do falar em línguas, a glossolalia. Você vai falar com um cara que fala em línguas, ele vai dizer, não, foi Deus que me tocou. Olha, Deus falou comigo, eu senti isso. Isso foi uma experiência real, é verdadeiro. O sociólogo, não cabe a ele julgar se é verdade ou não. Se Deus falou com essa pessoa ou não. Interessa ao sociólogo quais são os efeitos na vida dessa pessoa, na prática dela. Na prática dela, o que isso resultou? O que isso mudou no comportamento social dela? Que grupo social ela começa a fazer parte por causa dessa experiência? Que ações na vida essa pessoa e o grupo que ela convive tomam a partir dessa experiência? O sociólogo não vai julgar se a experiência foi Deus que falou, ou se foi uma psicose, ou se foi uma experiência ecléptica, né? Uma epilepsia, né?
Não vai julgar isso. O sociólogo não vai julgar isso. O sociólogo vai julgar quais são os efeitos dessa experiência na prática social dessa pessoa, né? Então, assim, por um lado, a gente não pode abandonar essa perspectiva, né? Existe toda uma dimensão da experiência, mas não é a experiência que vai determinar o que é verdade ou não. A experiência é um ponto de partida onde você analisa, enquanto sociólogo, aquilo que efetivamente você está observando, o que é observável. É isso que o cientista sempre está buscando, o que é observável. O que foi observável? Qual é o resultado dessa experiência mística, né? Então, a gente precisa também pontuar isso aí, que o jeito de fazer ciência, nesse sentido, ele não muda. Senão, a gente vai acabar enveredando por uma subjetivação e uma individuação que não ajuda nada, né? Não cria uma compreensão dos fenômenos sociais. Então, assim, eu acho que essa é uma separação que a gente precisa fazer. Existe a experiência do sujeito, mas o sociólogo não vai julgar o cientista, não vai julgar se a experiência é verdadeira ou não. Vai entender o que essa experiência gera de consequências práticas para a vida dessa pessoa e dessa comunidade, né? As consequências sociológicas nesse sentido, né? As consequências na vida social dessas pessoas. Não sei se ajuda ou se atrapalha mais, mas eu penso que a gente tem que fazer essa distinção, tá? Uma coisa é a experiência do sujeito, outra Exato. coisa é aquilo que a gente quer analisar, né? A gente não quer analisar, a gente parte dela, não termina nela. Pode falar, Deise. Não, até isso que você falou desde o início, né? Assim, até pelo respeito com essas experiências, do rigor metodológico, né? Desde o início, das primeiras coisas que você falou, até por isso, né? Assim, a importância do rigor metodológico disso. Por isso que tenho andado nisso, e quase nunca falo sobre isso. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre essa outra experiência, por conta exatamente disso, né? Desse cuidado, tanto pessoal como profissional, assim, dizer até para não vulgarizar o processo, né? Porque senão acaba se vulgarizando o processo, tanto pessoal até acadêmicos, assim, não é tão simples assim, né? Então não é, por isso que às vezes, como é que peço assim, e aí esse meu retorno de mansinho para a academia, né? Assim, primeiro conversar e saber, e aí como é que assim, o que você acha, o que pode, o que não pode, porque daí, se a gente pretende pensar uma nova perspectiva do fazer acadêmico, do científico, essa entrada, ela também precisa ser com cuidado, assim. Então, até para não vulgarizar nenhum dos lados, nem de outro, porque senão, se for por simplicidade, e nós sabemos que o que caracteriza a academia é justamente o seu rigor teórico e metodológico, por isso que eu falo com muita humildade, né? Nesse campo do conhecimento, eu estou começando agora, de fato, né? Assim, então, por isso que não só aqui, mas em outro grupo especificamente também, falar, eu passei por isso, mas eu também não sei lidar como isso academicamente, se também é uma coisa que eu tenho que lidar academicamente ou não. Então, teóricas nesse sentido, né? Professor, o Washington... Pessoal, o Washington quer falar? Ele colocou uma questão aí no chat. Ele diz assim, até quando... Vou ver aqui, Washington. Eu vou ler aqui rapidão, porque tem a questão da reunião, né? Já vamos de 16h43. Até quando usar um teórico europeu como Berg, vamos por encerrar exemplo, por aqui. Significa fazer da universidade um lugar onde não há pensamento decolonial? Isso não invalida a produção científica? No caso do fenômeno, não ficaria conceituado apenas pela subjetividade do sujeito religioso? Eu acho que a gente já falou isso aqui, né? Contemplado, já falou isso aqui, exatamente. Não se pode ficar só dependendo da subjetividade, né? Não sei se o Washington acompanhou tudo aí.
Mas é exatamente isso, a subjetividade ela é um ponto de partida, ela é um elemento fundamental, a gente tem que se abrir mais, aí eu acho que está certo, a universidade, o pensamento decolonial, ele traz essa dimensão da subjetividade, da experiência, da vivência, né? Eu acho que o principal é a gente sair dos paradigmas eurocêntricos, né? E perceber que existem outros paradigmas construídos em outras latitudes do globo, né? Outras epistemologias, como diria o Boaventura Souza. Perceber essas outras epistemologias não é reduzir o conhecimento à subjetividade, né? Não é reduzir. É se utilizar dela também, se utilizar dessa subjetividade e se utilizar dos outros saberes, né? Saber que esses outros saberes também têm perspectivas inovadoras, interessantes para a gente entender a realidade social e principalmente perspectivas que se opõem a essa lógica eurocêntrica que ela sustenta, que suporta a própria expansão capitalista, a própria massacre dos modos de vida e dos ecossistemas. Quer dizer, a ciência europeia ela está no suporte desse trator que passa por cima desses outros modos de vida, né? Por essa ideia de progresso que passa por cima dos outros modos de vida. Então, observar outras epistemologias e buscar um pensamento decolonial é justamente buscar um pensamento alternativo e resistente a essas lógicas, a essa lógica de expropriação, de expoliação, de destruição que está na base do mundo ocidental, tá? Eu acho que é isso, né? Se tem mais alguém que queira falar alguma coisa também. Pode. Tá legal? Eu acho que todo Alan estou aqui. A gente está encerrando esse momento aqui da conversa, né, do debate dos textos e da discussão sobre a espiritualidade indígena. Quero agradecer ao Leandro imensamente, né, pela grande contribuição que nos deu, pela aula, né, a verdadeira aula, pelo verdadeiro aprendizado que tivemos aqui, né, vale todas as palmas e elogios que foram feitos pelo Aguinaldo. Eu endosso, né, concordo, e tenho aí a expectativa também, né, logo a gente ter até a dissertação a tese, viu, Leandro? Já estou esperando a tua tese, a tua dissertação, e aí a gente também, depois da dissertação, ele voltar aqui para conversar com a gente, né, dos resultados do trabalho. Seria interessante, tá, Leandro? Já vou fazer daí o convite aí para você já apresentar também a sua dissertação em breve, tá legal? Então, assim, já que a gente está no final, e aí para fazer aquilo que a gente sempre faz, né, tirar a nossa foto, quem puder aí abrir a sua câmera para poder tirarmos a foto e divulgarmos, que eu vou encerrando aqui a nossa gravação, tá bom?